Bom, pessoal, esse daqui, ó, para quem ainda não tem, então, copiem, tá? A máquina virtual, ele tá lá na rede compartilhada, eu coloquei naquela máquina, tá? Vou iniciar minha máquina aqui. Como a gente está começando a máquina do zero, é sempre fazer o quê? Já aquelas configurações, né, ó? Entrar em configurações, correto? Depois de importado, né? Não se esqueçam de mudar principalmente essa parte daqui, ó, rede, beleza? Placa em modo grid, né, ó, para a gente justamente conseguir fazer a conexão da máquina virtual pelo SQL Developer no Windows aí. No avançado, ele tem que estar com o permitir tudo aí, ó, tá? E dar alguns refreshes aqui, né, ó, para ele pegar algum endereço MAC aí, justamente para o DHCP aparecer para ele, né? Então, alguns aí. Beleza. Fora essas configurações, mais nada aqui, pelo menos na máquina virtual. Ok, e iniciar. Bom, eu já vou abrindo aqui, né, o SQL Developer, porque ele demora um pouco também para carregar. Ó, então já deixa ele carregando também um pouquinho. Vou deixar zerado, né? Vou ficar igual a de vocês aí. Ponto alguma coisa, o seu número IP, né? Isso. Exato. Vocês copiaram lá ou não? Não, tá aqui, ó, esse endereço. Se quiser, eu até trabalho da gente. Falei, o cara comecei a falar muito. Não, deixa aberto isso. Não, mano, fica o seu deixa aberto isso. Comestível. Deixa na
Bom, vamos lá então, pessoal. Importando aí, né? Usuário Oracle, senha Oracle. Beleza? Aí, ó, eu vou lá onde? Em System, Preferências, né? System Administration, Keyboard aqui, acertem o de vocês, tá? Pediu a senha, é Oracle, mais uma vez. O de vocês vão acertar para a Brasília BNT2, né, ó. Brasília BNT2. Não entendi. Vocês precisam para conectar, né? Não. É mais para vocês entrarem lá no prompt se precisar alguma coisa, mas não precisa. Não vai influenciar lá no developer, não. Ok? Bom, aí pessoal, vamos lá, continuando. Preferências. Aí vocês vão ver essa tela aqui, né? Ó. Administration, aliás. Security Level and Firewall. Correto? Ó, é esse cara aqui, né? O Security Level and Firewall. Tá? Clicando nele, vocês vão precisar desabilitar o Firewall. Ó. Tem que estar desabilitado. O SE Linux também, coloquem aí, ó. Disabled. Tá? Entrando no prompt de comando, su- Oracle ifconfig para ver o que? O número da sua placa de rede aí, ó. O número do seu IP, na verdade, né? Su espaço menos, vai pedir a senha Oracle, e aí ele vai, ifconfig, ele vai pedir, ele vai te mostrar o número do seu IP. Isso. SQL Plus / SDBA. Ok? Bom, fiz esse cara lá no developer agora, ó, puxar para a gente deixar configurado no mais ali, ó, connections mais, né? Aí, connection name HR, username HR, password HR, tudo em minúsculo. Correto? Save password. E no local ali é que a gente vai colocar aquele número IP. No meu caso aqui, 105634. Rapaz. Vamos lá, testar. Salvar e conectar. Alguém não chegou até esse ponto aqui? Tá importando? Alguém mais? Conseguiram aí? Ok? Bom. Conectado no developer, aí o que a gente vai fazer? Seguir a aula aí, né? Hoje é a aula 4. Na aula passada nós vimos até funções de data, não vimos? Seria essa parte aqui, ó.
correto? A gente viu formatação de data, tal, né? Incrementamos hora, correto? Hora, minuto, segundo, dia, né? Vimos aqui, ó, o próximo dia, o last day, né? O último dia do mês, especificado. Então, essa parte de datas aqui a gente chegou a terminar. Beleza? Ainda continuando, né? Essa parte aí de funções. Ok aí? Beleza? Bom, pessoal, a gente já viu alguma coisa sobre função, mas hoje a gente vai falar um pouco mais específico, né? Sobre as partes de funções de conversão. Existem dois tipos de função de conversão no Oracle, o implícita e o explícita. O implícita é sempre o Oracle que vai fazer o quê? A conversão para você, né? Então, independente de você ou não colocar essa conversão, ele vai pegar, vai analisar a sua sintaxe e, se precisar, ele vai lá e faz a conversão implícita. Você não precisa lá e colocar isso daí. O da máquina virtual? Alguém está com o pendrive, pessoal? Você já copiou? Já? Você fez a instalação lá do Exchange, né? Já. Lá tem. O pendrive está rodando ainda. Não, mas eles copiam da rede. Só alguém mais? Vocês já estão copiando através da rede? Quem mais?
Beleza aí, pessoal? Sim. Beleza? Bom, vamos então continuar aí, né? O Oracle em si, então, ele tem dois tipos de conversão, implícita e explícita. A explícita é sempre quando a gente digita a conversão, né? No nosso caso, nós já vimos o que? O toDate, toChar, toNumber. Sempre o to alguma coisa vai fazer algum tipo de conversão. Tá? No Oracle, nessa parte, ele é muito mais fácil do que qualquer outro banco de dados. Tá? Bom, as conversões explícitas, né? Você então precisa fazer manualmente, por quê? Porque é você que está colocando comando. Sempre que possível, utilizar conversões explícitas. Por que isso daí? Qual a razão de você colocar, sempre que possível, escrever conversões explícitas no comando? Entender mais fácil, entender mais rápido, vamos dizer assim. Se você coloca a conversão explícita, o Oracle nem fica pensando muito. Ele vai lá e você mandou, ele vai fazer e executar. Independente se está certo ou errado, ele vai tentar fazer aquilo que você escreveu. Se você não coloca nada, ele vai passar por um processo de análise a select. Aí sim, se for necessário, vai fazer a conversão. Tá? Então, o explícito sempre é mais rápido. Tá? Bom, o Oracle, então, nas conversões explícitas, ele faz automaticamente de tipos varchar2 para char, de tipos varchar2 ou char para number, de varchar2 ou char para date, de number para varchar2 e de date para varchar. Tá? Então, esses tipos de dados aqui, automaticamente a gente não precisa pegar e falar para ele fazer a conversão. Obviamente, se eu fizer é melhor, tá? Mas ele vai pegar e vai executar a sua consulta, ok? Bom, um exemplo aqui, ó, where número igual a 25. Considerando que esse cara aqui, tá, é um tipo int ou um tipo number, no caso do Oracle, né? Esse campo aqui, number também, essa consulta iria dar certo? Pela conversão, ele iria funcionar, tá? Data de nascimento, nesse caso aqui, a data de nascimento, se a gente escreve ela dessa forma, ela é o que, pessoal? Ela é uma string, né? É um varchar, no caso. Então, o que acontece? Ele transforma também, implicitamente, o seu string para date. Faz. Lembrando, é implícito. Ele está passando por um processo de conversão para poder executar. Se você colocar um toDate, se você colocar um toNumber, beleza, é melhor. Tá? Oi? Só o Oracle tem que mandar, né? Porque às vezes eu tenho que cortar de 50, tem que cortar para 50, Tá, ele faz a conversão. O Oracle ele faz, sim. Tá. O padrão, obviamente, não é esse, é mês de ano, né? Ainda. Bom, quais são aqui, né, as conversões explícitas de dados? De caractere para number, tá? Então, se você quer utilizar essa conversão de caractere para number, você não usa o toNumber, ó, o comando aqui. De number para caractere. Se eu tenho um número e quero transformar ele para caractere, é o toChar, ó, que faz a conversão. Agora, de caractere para date. Se eu quero utilizar essa conversão, eu utilizo quem? O toDate aqui, ó. E de date para caractere, tinha apagado, né? De date para caractere, eu tenho uma data e quero transformar em caractere, toChar também. Correto? Então, essas funçõezinhas aí,
sempre vai transformar os dados básicos de um para outro. Então a gente consegue estar utilizando facilmente isso daí, tá? Bom, essa é a teoria, né, da parte de conversões aí. Nós já vimos na aula passada alguns tipos de conversão, né? O to-char a gente já tinha até usado, correto? Bom, tanto o to-char quanto o to-date tem praticamente a mesma formatação. Necessário estar limitado, entre aspas, simples, e é case sensitive. O to-char e o to-date, eles fazem quase a mesma coisa, principalmente nessa parte de formatação que o Oracle tem, tá? Formatos utilizados de to-char para date, ali. Então, se eu quero o ano completo, 4 Ys ali, ó, Y, né? Year, se eu escrever year, ele vai escrever o ano por extenso em inglês, tá? MM são meses com 2 dígitos, month, ele dá o nome do mês por extenso, tá? Em inglês. Se eu coloco mon, ele me dá o quê? Mês abreviado com 2 dígitos em inglês, correto? Se não me engano, eu acho que é com 3 dígitos aqui, não é com 2 não. Tá? O mon, ele é Jan, Feb, Mar, ele faz essa transformação. A gente testa daqui a pouco. Dia, DY no caso aqui, o dia abreviado, DI, ele escreve o dia por extenso, tá? DD, dia com 2 dígitos aí, obviamente que é tudo em inglês, né? Outras formatações, SCC acrescentar o antes de Cristo ou depois de Cristo no século, tá? YYY, os 2 últimos dígitos do anos. BC ou AD indica, né, antes de Cristo ou depois de Cristo aqui junto, tá? O Q na formatação, trimestre do ano, MM, mês com 2 dígitos, enfim, as formatações são diversas aí que a gente tem no Oracle, tá? Bom, month, mon, aqui ó, mon é com 3 dígitos, né? Aqui é o que está errado, ó. O month é com 3 dígitos mesmo. Mon é com 3 dígitos mesmo. Tá, ó. RM, pessoal, mês em número romano. Vocês lembram dos números romanos? Beleza, quase ninguém usa essa formatação, mas ele permite, tá? Dia juliano, né, ó. Desde 1/12 de 4.713 a.C. É o que o Oracle tem de suporte, tá? E aí, segundos após a meia-noite, até de 0 a 8.399, aí já começa a colocar as casas, né? Minutos de 0 a 59. Aqui é uma coisa que o pessoal costuma errar muito. Eu também errava, né? Depois de usar algum tempo. MI é para minuto e não MM, tá? Então só tem que tomar um pouco de cuidado em cima disso daí na hora de formatar. Se você colocar, exatamente, se você quer colocar barra ou ponto para separar, você que vai lá, ó, e faz a formatação. Dá para você colocar aqui as datas em inglês, se você quiser escrever por extenso, né? Então poderia colocar off-d ou th aqui, ó, para ficar um número ordinal também, enfim, né, ó. SP, pessoal, é spell, tá? Spell é soletrar. Então, ele dá aqui, ó, número por extenso, 4, 5, 6, ele escreve para você, tá? Bom, to-char para to-date ainda, to-char para date. Formato RR semelhante ao YY, porém especificado para distinguir séculos diferentes. Para o século atual, o Oracle considera de 00 a 49. Para século anterior, o Oracle considera de 50 a 99. Então, é essa faixa que ele vai lá e vai verificar se você está se designando ao século atual ou ao século anterior. Tá? O sysdate, né, no caso aqui, from dual, é um comando que a gente já viu. Esse cara, ele faz o quê? Pega a data atual do sistema, internamente eu tenho todo um formato, né? Mas ele vai mostrar para o padrão mês de ano. Agora, e se eu quiser o quê? Mostrar, na verdade, o formato que eu quero.
Então a gente tem que fazer o quê? Fazer um to-char da data que eu quero. Então eu tenho um to-char de sysdate de mês, dia e ano. Tá? Lembram-se para que serve essa tabela dual mesmo? Ela é uma tabela de sistema, ela só vai ter o quê? Uma linha e uma coluna, e o conteúdo dela é X, né? Então qualquer coisa que você coloque para ele pegar e incorporar, ele vai fazer. Lembrando que o Oracle ele precisa ter no mínimo uma tabela, então a dual a gente utiliza para isso. Tá? Char ou varchar 2. Tá? Nesse caso aqui, ó, dia, mês e ano vai aparecer esse formato para mim na data. Então sempre eu vou utilizar o char aí para fazer as conversões de datas, né? Aqui, por exemplo, esse cara a gente não tinha visto, ó. Então vamos pegar e executar ele. Ó. Select to char de sysdate, day-month-year. Digitem realmente, day-month-year. Tá? E o outro, select de sysdate, mm/dd/yyyy. Aí podem colocar o que? O formato da hora também, né? Beleza? Executando esse cara aí, ó. O que a gente tem? Thursday, março, né? 2017. Exatamente, 2017, na verdade eles leem dessa forma o ano, né, em inglês. Em vez de ter o 2000, né, não tem, 2017. Depois do ano 2000, só antes de 2019. O ano? Sim, 1900 estava em saúde, 19 e 1990, né? aí depois de 2000 em saúde, E eu nunca vi, cara, para ano eles falaram, eles falam em 2 dígitos sempre. Tudo bem? Existe, pessoal, obviamente, o que? Alguns espaços, tá? Dentro dessa string, mas é possível depois formatar. Alguém tinha chamado? Eu falou quarta-feira em março. ele está em português? Ah, é porque o SQL Developer de Portugal é em português. O meu está em inglês. Ele deve estar pegando configuração comigo. Mas aqui pegou português e inglês, mais ou menos. Fica muito legal. Beleza? O de vocês, pessoal, deve estar aparecendo em português um pouco, né? Por causa do SQL Developer. Tá? Dá para configurar realmente, deixar ele em inglês quando a gente instala. Dá para deixar, é um arquivo XML, que você vai lá e muda a linguagem. Depois eu posso até ver para vocês e passar. Tá? Mas eu, pelo menos, prefiro ele em inglês, é melhor, não se confunde tanto. Bom, nesse caso aqui, ó,
UTILCHARD XDate, né? Mês, dia, ano, hora no formato de 24 horas, minutos e segundos. Então aqui ele vai me dar mês, dia e ano, hora, minuto em segundo. Formato de 24, então 20 horas equivale ao quê? A esse horário aí. Tudo bem aí? O seu não foi esse daqui? Beleza? Então, é dessa forma que a gente começa a formatar as datas aí, ó. Existem outras formas aí de a gente pegar e fazer essas alterações. Esse cara aqui, ó, o Alter Session Set NLS Date Format, pessoal, ele vai setar, vamos dizer assim, configurar, tá? Esse tipo de formato aqui, dia, mês e ano, em um formato de 24 horas, para a sua sessão. Tá? Então você está fazendo um alter section da sua sessão. A partir do momento que você pegar e fechar a sua sessão, já era. Você vai perder isso daí. O que o pessoal de sistemas costuma fazer para justamente não ter essa divergência de data, mês e ano, dia, mês e ano, mês e dia. Enfim, eles padronizam. Eles já dão um set na sessão que eles vão lá e façam que faz a abertura da sessão na aplicação. E dessa forma você consegue pegar e controlar. É possível alterar direto no servidor? É, lógico que é possível. Só que assim, se você é uma software house, você não consegue garantir que aquele formato sempre vai ser dia, mês e ano. Então a sua aplicação, ela forçando, né, fazendo a alteração da sessão, aí independente do tipo que o servidor tiver, vai funcionar. Entenderam aí? Então, é aconselhável, não é obrigatório, né? Mas dá pra gente fazer o quê? Esses alter section aqui, ó. Tá? Isso pra sessão ele vai durar. Alter session set NLS underline date underline format. O Oracle ele tem alguns nomes grandes aí, né? Igual a mês, traço, mon, traço, year. Hora, minuto, MISS. Tá? Aqui, ó. Alter session set NLS underline date underline format. Igual a DD traço MON traço YYYY. Ok? Se a gente der um select sysdate from dual, vocês lembram que o Oracle só vai mostrar a data pra gente, né? Apesar de ter todo o formato, só a data é mostrada, né? Então, ó, select sysdate from dual. Ok, ó. Eu só tenho a data nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano. O ano ainda com 2 dígitos. Esse é o padrão que o Oracle, então, está mostrando para a gente. Eu vou mudar a minha seção aqui, ó, para dia, mês. O mon, aqui no caso, é aquele abreviado com 3 dígitos. E o ano agora para 4 dígitos. Então, nessa seção agora, eu tenho esse cara aqui como padrão. Se a gente der um select dual ali agora, from dual, né? Olha lá.
Então vamos tentar executar. Ó, aqui, ó. O padrão agora é esse formato para mim, ó. Por quê? Porque a gente alterou essa variável aqui, ó. Qualquer select que a gente for fazer agora por padrão, não preciso mais ficar formatando. Agora eu já tenho isso daí como padrão. Isso, Mars. É o mar, né? March. Ele deu o que pra você? Apareceu 03? Você colocou mon assim, ó. Tá, eu só não lembro qual que é o parâmetro do arquivo. Deixa eu dar uma olhada. Botão direito. Então vamos ver aqui. C2 pontos. D programas SQL Developer. Configuration. Pessoal, ó, vocês vão tentar, fazendo um favor, mudar a linguagem do SQL Developer, porque eu tô achando que ele que tá barrando essas configurações aí. O de vocês, a hora que vocês, mesmo dando alter section, tá mostrando a data normal, né? O que vocês vão fazer? O SQL Developer... O Ctrl Enter não? Nossa, cara, mas qual que é a diferença então? Vamos tentar com F5 aqui, peraí. Bom, tá alterada. Vamos dar o Select from Dual aqui com F5. Beleza. Apareceu, deu Ctrl Enter. O meu apareceu com os dois, cara. Então, eu tô achando que é por causa da linguagem. Vou pedir que vocês mudem aí, ó. Entrem aonde o SQL Developer de vocês estão instalado. Para vocês saberem, se vocês derem um botão direito lá no ícone do SQL Developer
abrir no local, vocês devem encontrar o lugar. Aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão ter que entrar nesse cara aqui, ó. Developer IDE e BIM. Developer, né? SQL Developer IDE e BIM. Aí vai ter um arquivo que se chama ide.conf. Vocês podem abrir ele no Notepad mesmo. Tá? Um bloco de notas mesmo, simplesinho, que é só arquivo de configuração. Esse ide.conf aqui, ó. Podem abrir no Notepad. Ok? Agora, dentro lá do arquivo, vocês vão colocar essa opção aqui, ó. Lá no final, vocês vão colocar isso daqui, ó. add vm option -the user.language igual a em. Tem que fechar e abrir de novo. Atenção, pessoal, salvem igual a em, tá? Atenção, copiem o que você já tem aí de comando SQL, né, para um arquivinho texto, para depois vocês abrirem de novo o SQL Developer. Já é para aparecer em inglês a versão. E abrir de novo. Tem que fechar. Tem que encerrar a sessão mesmo, cara. Salva o SQL, tá, que você tem, o arquivo texto, e depois fecha. Só para você não perder. Ah, é? Então, sem problema. Agora transformou? Tentem faça o teste agora nesse comando, se o Ctrl Enter funciona. Que é sacanagem isso daí, né? Beleza? Filha da mãe. Cara, esse Windows é em português, né? O meu Windows é em inglês, a não ser que ele pegue da configuração regional, alguma coisa, cara. Agora eu já não sei. Vou dar uma pesquisada nesse cara aí. Bom, o seu foi. Aí. Agora qual? Agora é que eu não estou entendendo mesmo, porque todos os Windows são iguais, né? Piorou a situação. Porque agora fica confuso. Se ninguém funciona é uma coisa, agora se um funciona e o outro não, cara, o porquê é o problema. Professor, Oi. Não, não tem uma configuração da outra. Eu fechei aqui de novo, mas não teve Já estava tudo escrito as coisas. Então, mas você deu Alter de novo? É o óbvio de novo, Ctrl Enter. Eu já conheço. Cara, eu sinceramente então não sei o que é. Vou ter que dar uma olhada melhor que esse Alter Section depende. Não era para depender. Se você está dando um Alter Section e está conectado no servidor, você está abrindo uma sessão no servidor, né? Então a alteração é para sua sessão dentro de um espaço de memória no servidor, cara. Não era para influenciar, mas enfim, eu tenho que dar uma olhada melhor, tá? Bom, fazendo essa alteração tecnicamente, então ele teria que já deixar isso daí pronto pra gente. Esse cara aqui, ó, dia, mês e RR. O RR, lembrando que ele mostra o que, né? É o nosso século, na verdade, né? Nesse caso aqui, 97. Então, ó, ele está pegando o século 19. Né? Lembram-se daquela divisão de 0 a 49, de 50 a 99?
né? Se a gente coloca ali, então, um sysdate normal, a gente está entre, né, 00 a 49. Como 97 ele está entre 50 e 99, ele considera o século passado, o século 19. Correto? Então aqui ele completa para a gente, ó, 1997. Tá? É lógico no sentido do quê? De a gente trabalhar com esse tipo de data mais ou menos, né? O final de um século e início de outro. É mais propício a gente trabalhar com esse tipo de data aí. Ok? Se a gente colocar aqui o YY também, ele vai fazer essa conversão. Aliás, esse daqui é o século, né? E esse daqui é o ano, ó. O ano, ele não tem essa parte de fazer o quê? Metade do século, né? Ele vai pegar o século atual e jogar lá pra gente. Ok? Então, temos essa diferença aí, tá? Bom, eu vou dar uma olhada, cara, mas eu tô começando a desconfiar que é o Windows, mas não era para ser, sinceramente não era para ser, porque o Oracle está em inglês, o Linux está em inglês, vocês estão abrindo uma sessão dentro do servidor Oracle, cara, não sei o que pode influenciar, tá? Bom, aqui, ó, a gente tem o quê? Dois comandos, um comando encadeado com o outro, um select, trunc de toDate. Lembram-se do que faz o trunc mesmo? Ele trunca a data, né? Ele não faz arredondamento nenhum. Então, o que a gente tem aqui, ó, 27 de julho de 1987. Bom, o toDate aqui está fazendo o que, pessoal? Ele está pegando a formatação para simplesmente mostrar o quê? Um ano em 4 dígitos. Correto? Depois que ele fez esse toDate aqui, ó, desse cara, ele vai fazer o truncamento disso daqui, tá? Vamos executar, ó. Lembrando que o trunc, né, não faz nenhum arredondamento, não faz nada. Então, começa a ser uma função dentro da outra. Primeiro ele vai fazer o toDate aqui, né, ó. O toDate, obviamente, a gente pode passar formatação. Depois que ele resolver essa sentença, ele resolve a maior, né, ó. Todas essas. Não, porque são dois parâmetros. Peraí. Eu tenho 1, 2, abre 1 e abre 2. Não, é isso mesmo. São dois parâmetros. O toDate ele está recebendo a data e mais o formato. Tira o trunc. Não rodou? Vamos tentar então rodar esse cara aqui, ó. Ó, aqui ele está rodando, tá? Isso com o trunc. Aparece 1,87, em vez de julho. Rodou, né? Como o de vocês está com aquele formato em português, tem um F5 em vez do Ctrl Enter. Aí ele aparece Jean ou não? Aparece. Depois da linha, comando. Nossa, aqui, né, ó. É verdade. Ele coloca textual. É como se fosse o cabeçalho do seu select. Só que ele coloca em formato texto, vamos dizer assim. Não sei, cara, tem que dar uma descoberta nisso daí, porque eu não sei te explicar. Bom, o que a gente tem aqui então?
ele jogou a nossa data para 1 de janeiro de 1987. Apesar da nossa data aqui, ó, ser 27 de julho, correto? Se a gente tirasse o trunc daqui, ó, o que aconteceria? Vou dar um Ctrl V aqui para a gente mudar. Ó, eu vou tirar o trunc e vou deixar o quê? O to date ali, né? Ó. Pronto. Isso é estranho. Não, esse daqui, pessoal. Tô achando que ele tem que fazer isso, ó. To date desse cara eu quero Y. Ah, tinha que vir isso daqui mesmo. Eu quero esse cara aqui, e esse cara é uma string, quero me transformar em data. Preciso de 2 parênteses, então. Ué, to date desse cara. O formato que eu estou dando só o MM, o YYYY, ele não está aceitando só para data, então ele não tem mesmo, tá? Nesse caso, realmente, a gente não tem como fazer essa conversão. Mesmo assim, ó, se eu tivesse aqui sem o trunc, ele iria pegar e mostrar para mim o 27 de julho, ele iria manter, correto? Como a gente está dando um trunc na data, o que acontece? Ele só está considerando o ano ali em cima, né? Ó, justamente por quê? Porque eu estou fazendo um arredondamento desse cara aqui, ó. O arredondamento, aliás, o arredondamento não, o trunc do ano, que é o que a gente está pegando, ele volta o quê? Para a primeira data do ano de 1987, que é 1 de janeiro, tá? Então, ó, é por isso que ele pega e faz isso daí. Quando a gente tem o quê? Um formato de RRR, ele está pegando os dois, né? Tanto year trunc desse cara é 55. O século vai ser o mesmo aqui no caso. O 19, por quê? Porque ele realmente está pegando com 4 dígitos. Tá? Então é possível a gente fazer o quê? Conversão dentro de... Aliás, função dentro de função. Igual a gente está fazendo até o momento. Tá? Então, essa parte que a gente tem nas conversões explícitas aí. O toChar, o toNumber e o toDate. O toChar e o toDate, eles fazem o quê? Também a parte de formatação. O toNumber, ele pega um caractere e transforma um caractere, um varchar, 2 ou um char, né? E transforma para número. Tenta fazer essa conversão para a gente. Tá? Agora a gente começa a falar um pouco mais sobre ele aqui, ó. toChar para números. O tipo de dados é number, né? É de number para varchar 2, muito utilizado para concatenação de dados. No C# ou no Java, quando você quer concatenar alguma data ou você quer concatenar algum número com string, você não tem que usar conversão, certo? No PLSQL é a mesma coisa também,
Tá? Então você converte primeiro o seu valor para depois fazer a concatenação. Converte para char, né? No caso aí. Qualquer valor. Tá? Não, para ele é tudo to char, cara. Ele não é igual Java, ele não é igual .NET. É muito simples nessa parte do PLSQL. É um cara só para transformar tudo e acabou. Por isso que é uma linguagem que começa a ficar fácil nessa parte, né? O Oracle também faz conversão implícita de varchar 2 para number, que é o que a gente já tinha comentado. E aí a gente tem alguns elementos para formatação. 9 representa número, 0 representa o quê? Impõe exibição de 0, tá? O dólar insere um sinal de dólar, L é a moeda local, aí ele pega o que? Realmente as configurações locais da sua máquina, tá? O ponto imprime casa decimal, vírgula, identificador de milhar, né? Então aí é o contrário ainda, tá? É igual a formatação americana. D retorna o caractere especial na posição especificada, o padrão é o vírgula, esse cara aí, o D, geralmente é o que? É o separador, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó, de milhar. MI é sinal de menos à direita, que seriam os valores negativos. Alguns softwares, alguns selects, né, principalmente em contábil, algumas coisas desse gênero aí, vocês precisam fazer algumas formatações, tá? Alguns exemplos de formatação. Nesse caso aqui, ó, de formatação, né, de transformação. O que nós temos? Bom, select first name, salary from employees. O first name nós sabemos que ele é do tipo varchar 2. E o salary é o que? É um number, né? Text. É um number, se não me engano, de 10,2 ou de 15,2, alguma coisa desse gênero aí. Dá pra gente descobrir. Vocês lembram o comando que descobre? Não? Dá pra gente dar um desk nele aqui, né? Ó, desk employees. Ó. Desk é de describe, tá? Ó, o tipo salary é um number de 8 ali, ó, que ele mostra pra gente, tá? Então a gente sabe que o first name já é um varchar 2, mas esse cara aqui é um number de 8, correto? Legal. Pra gente fazer aqui, ó, a formatação, né? A concatenação, select first name, tranquilo, não preciso transformar, porque ele já é um char, né? To char de salary, aí depois eu tenho que a minha formatação, L999 são os números, D99. O D representa o que? O decimal, né? E o L, a moeda corrente. Não entendi? Ele precisa, cara, ele é formatação. Eu nunca testei, pra falar a verdade, mas o Oracle ele é meio chato para essa parte de formatação. Ele costuma dar problemas. Tá? Então aqui, ó, a gente vai simplesmente transformar. A gente não está ainda nem concatenando. Tá? O L está representando o que? Ó? A moeda local para a gente. Tá? E o D ele está representando o decimal, né? Ó, que no nosso caso é o vírgula. Então a gente está fazendo o que? A transformação desse valor aqui, ó. Transformação não, né? A formatação desse número para que fique nesse formato. Vamos ver, vamos testar o L minúsculo ali, ó, que eu não lembro. L minúsculo. Ele dá certo sim também. Nesse caso não.
Eu pensei que ele ainda podia colocar o R cifrão minúsculo, mas nem isso ele fez. Tudo bem aí? Então a gente está fazendo o quê? Um to char desse nosso campo aqui, number, né? Com alguma formatação já, ó. O to char ele consegue então transformar a nossa visualização aí, né? Bom, mais uma vez, o 0 realmente ele fica com o 0 na posição que ele está. No caso aqui a gente colocou à direita, né? O número 1, 2, 3, 4 seria o nosso número que a gente poderia pegar no nosso campo. 99999 representa o quê? O número propriamente dito, né? Agora aqui, ó, um select to char de menos 1234. É o nosso número qualquer. 99999 seria o nosso número realmente. MI é o nosso sinal negativo que a gente tem aí. Então, testando ele, ó. Select to char. Certo? Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, quantas casas eu tenho? 1, 2, 3, 4. E eu tenho mais duas casas, né? Nesse caso aqui, ó, eu não tenho, tá, um valor com 5 casas. Então, o que ele completou para mim à esquerda com zeros, ó. 0, 0, 12, 34. Para justamente suprir a quantidade de casas que meu número total tem na máscara. Ok aí? O to char. Nesse caso aí é mais pra... É. Isso pode ficar com a regra da aplicação. Sim, pode deixar na regra da aplicação. Quando você está fazendo importação e exportação para texto, ou para XML, ou para JSON, aí você usa bastante a formatação na própria Select. Quando você está exibindo o dado, aí realmente a aplicação às vezes cuida mais do que o próprio banco. Correto? Então, ó, o meu valor de MI, né, o negativo dele ele passa para o meu lado direito. Tá? E se eu tenho um valor positivo, né, ó, meu valor positivo, mesmo com MI, ele não me retorna um valor negativo, tá? Então, ele não multiplica por menos 1, correto? Se o meu valor for negativo, em vez do tradicional que é a esquerda, ele mostra na direita, só isso, tá? Em relatório contábil é muito comum isso daí acontecer, ele coloca entre parênteses menos ainda, no lado direito. Exato. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza? Bom, e finalmente esses caras aqui, ó, o S, né? Essa formatação do S aqui, que eu nem coloquei aqui, eu coloquei do dólar, né? Mas não coloquei do S. Então a gente vai ver agora, que eu também não lembro. O S é positivo. Se o MI, se o número representado negativo ele coloca na direita, o S ele coloca o quê? O sinal de positivo explícito, ó. E se o meu valor for negativo, mesmo tendo S, ele vai manter o valor negativo à direita. Tá? Ele não modifica, não transforma em menos 1 também. Não multiplica por menos 1 também. O outro é MI. O MI no final, é esse daqui, ó. Fica dessa forma no final. Só que ele já tem que ser um valor negativo, tá? Ele só... Se ele for negativo, ele vai colocar a sua direita. Só isso que ele faz. Em vez da esquerda, que é o tradicional. Tá? É só máscara, tá, pessoal? Mais nada. Ele não muda o valor. Não altera o valor. Tudo bem? Isso daí, então, será o nosso to char, que a gente está trabalhando com ele aí. Bom,
Hoje... Ordem de execução das funções, correto? A ordem de execução é feita de dentro para fora, quando existem mais de uma função na mesma expressão. Então, quando a gente tem lá aquela operação de ficar transformando de um número para depois usar uma outra função, sempre é feito primeiro o que está mais interno para depois aquele resultado ser processado que tá na expressão mais externa. Então, sempre é de dentro para fora. Nesse caso aqui, o initcap de concat de subtr de upper. Tá? A gente tem uma função dentro da outra, no caso aqui 4, né? Então, primeiro, o que ele está fazendo? Vamos pegar e copiar esse cara aqui, ó. Né? Initcap de concat de subtr de upper. Olha um negócio grande aqui, né? Deixa eu tentar separar isso daqui. Aqui. Aqui. E aqui. Eu acho que agora eu consigo. O subtr ele pega um pedaço da string. Lembram-se? Então, ó, no nosso caso, o first name, ele é a nossa o quê? Né? Ele é o nosso campo, o nome. Qual é a função que está agindo primeiro em cima dele? O upper. Então, ele vai fazer a primeira coisa, o upper do first name. Porque ela está mais interna. Legal. Fez o upper dele, o que ele vai fazer? O substr. Né? O substr é aplicado já com o upper transformado. E o substr tem 2 parâmetros, não tem? A posição inicial e mais a quantidade de casas. Então, ele está pegando a primeira, a segunda e a terceira posição do meu first name. Então, ele transformou em maiúsculo e pegou 3 primeiras posições. Para depois ele fazer o quê? Um concat. Tá? O que ele tem de resultado nisso, ele vai fazer o quê? Concatenar com underline Oracle, que está aqui, ó. Então, sempre é de dentro, o mais interno, para fora, a execução que a gente tem aí. Correto? Vamos tentar rodar esse cara aí, ó. Beleza, ó. ELL, SAM, MOS, DAV, né, ó. As 3 primeiras letras, mais underline Oracle, que está aqui, ó. Que é a minha string fixa que a gente colocou. Professor, nesse caso, se eu tirasse o upper, ele não tem. Por que o upper não funcionou? Você está pegando o upper, pegando o first name? Se é o initcap. É verdade. O initcap é o terceiro. Eu esqueci até de falar ele. Aqui a gente está transformando ele tudo em maiúsculo para depois pegar um pedaço da string para depois concatenar. Concatenou tudo, aí ele dá um initcap. O initcap é o último cara a ser feito. Por isso que tá indo ele faz maiúsculo e minúsculo e mostra as 3 primeiras. Eu esqueci de falar para vocês. Daria a mesma coisa, né? Não tendo o upper aqui, ó, daria a mesma coisa assim. Tudo bem? Então isso daqui é mais para mostrar para vocês a sequência, a ordem de operação que ele trabalha aí. O initcap, ele só transforma em maiúsculo a primeira, ele transforma tudo o resto em tudo. O init de tudo o que for depois de um espaço. Ele transforma a próxima letra em maiúsculo e o resto em minúsculo. Tá? Pessoal, até aí tranquilos? Tá. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente continua a partir do segundo slide, então. Beleza?